Bem-vindos, pessoal, à parte 2 da nossa aula 1. Então, a gente vai dar continuidade ao assunto de funções de várias variáveis e agora a gente vai ver os gráficos das funções, né? Como representar esses gráficos, tanto computacionalmente, quanto os passos quando a gente determina esses gráficos à mão. Então, a gente vai ver um exemplo no material de vocês. Eu deixei 2 exemplos. Eu vou colocar aqui descrito passo por passo, apenas um para a gente discutir. E aí, vocês podem conferir no material o segundo exemplo, tá? Então, o gráfico. Dei uma definição formal para o gráfico que diz o seguinte. Então, seja a função A, definida no domínio A, subconjunto do Rn, em R, uma função de várias variáveis. O gráfico de f é o seguinte subconjunto de Rn mais 1, em que o gráfico são todos os pares UF de U, todos os pares ordenados UF de U, pertencente ao Rn mais 1, de forma que o U pertence ao domínio da função. Ou seja, o que são os gráficos? São as regiões de todos os conjuntos, todos os pontos formados por UF de U. Esse Rn mais 1 é aquilo que eu tinha comentado com vocês na primeira parte, em que se eu tenho uma variável e a imagem real, eu vou ter uma variável no eixo x e uma variável no eixo y e eu posso determinar o plano. Então, o gráfico é gerado no R2. Se eu tenho no domínio é o R2, que é o plano, a imagem está no terceiro eixo, onde o conjunto do plano com esse terceiro eixo gera o espaço, que seria o R3. Então, sempre uma dimensão a mais que esse gráfico vai estar no domínio, em relação ao domínio, né? Então, aqui, se o domínio é Rn, significa que o gráfico vai estar no Rn mais 1, tá? E aí, gente, uma das definições importantes que a gente tem para a construção do gráfico são as curvas de nível. Então, são 4 itens, na verdade, que a gente trabalha na hora de construir o gráfico, mas uma das mais importantes seria as curvas de nível, porque a gente, além de dar uma ideia da construção gráfica, uma boa ideia da construção gráfica, ela é muito usada também, não só na matemática, como também na topografia. Então, não sei se vocês têm algum já conhecimento sobre curvas de nível, mas existem mapas topográficos que eles trabalham apenas com curvas de nível, né? E aí conseguem determinar, ao visualizar esses gráficos, vocês conseguem determinar os picos ou o ponto mais alto, o ponto mais baixo de um determinado terreno por meio dessas curvas, né? Então, o que seria essas curvas de nível, né? É o conjunto de nível, no caso, da função f, com valores c, é definido por a gente chama de curva C, porque C é o nome que a gente dá aqui, né, para a constante, né? Seriam os valores de U pertencente ao domínio da função, de forma que essa função calculada nesse ponto U vai ser igual a uma constante. Ou seja, a função ela vai ser interceptada por um plano C. E a hora que a gente faz onde esse plano intercepta a nossa função, ela vai deixar um rastro onde faz o corte. E é isso que a gente chama de curva de nível, tá? A gente já vai ver um gráfico que vocês vão conseguir entender bem o que eu estou tentando dizer, tá? Então, as curvas de nível são obtidas por meio da intersecção do plano Z igual a C com a superfície do gráfico, certo? Então, a gente sempre vai pegar a função e comparar com uma constante, onde essa constante ele representa um plano Z igual a C, tá? Se o n for 2, então a gente tem curvas de nível. Então, se eu tiver aqui no domínio um par ordenado x e y, que seja um subconjunto dos números do R2, no caso, do plano, aí a gente chama de curva de nível. Se a gente tiver um subconjunto dos reais aqui, um R3, subconjunto do R3, a gente vai ter superfícies de nível, tá? Bom, então aqui a gente vai trabalhar principalmente com R2, né? Então, encontra as curvas de nível da função. Então, matematicamente, o que a gente faz, né?
a gente vai pegar a função e comparar com uma constante. Essa constante é arbitrária. A gente pode assumir qualquer valor para ela que seja conveniente, tá? Então, a gente vai fazer algumas delas, não precisa fazer muitos, né? É para dar a ideia de como que é o gráfico, qual que seria o visual desse gráfico, tá? Então, a gente faz algumas curvas, calcula algumas curvas para ter alguma ideia de como que é isso, tá? Então, para ser igual a zero. Então, para ser igual a zero, a gente chama essa constante de zero, esse valor foi escolhido, e aí a gente calcula a função. Então, a gente pega a função original e faz a comparação com esse c que a gente chamou de zero, tá? Isola a função e a gente encontra, aqui, gente, eu isolei o x porque o y ele tá ao quadrado, então fica mais fácil isolar o x. A gente isola a expressão e a gente chega numa função que é conhecida da gente. Então, a gente deve, provavelmente vocês viram em GA também, que quando eu tenho um x ao quadrado, uma função com x quadrado, a gente tem uma parábola, que é bem comum, na verdade, a gente trabalha com isso desde o ensino médio, né? Quando eu tenho o y ao quadrado, ele também representa uma parábola, mas o eixo de simetria dessa parábola tá lá no eixo x, tá? Então, quem corta ali a parábola no meio de uma forma simétrica é o eixo do x. Então, por isso que isso representa uma parábola, mas na hora que vocês forem ver a curva, ela não vai estar para cima, como a gente consegue visualizar sempre, né? Ela vai estar voltada ali para o eixo do x. Então, ela é uma parábola, e quando a gente pega um ponto C igual a 1, então a gente muda o valor do C, agora a gente vai calcular para o C igual a 1, e a gente vai tentar ver que curva que ela vai descrever. Então, olha, compara a função, essa daqui é a minha função original, vou comparar com o ponto 1. Isola o x, aí eu vou ter que o x vale 2 menos y quadrado. Então, eu só joguei o y quadrado para cá e o menos 1 para cá, e chega nessa expressão. Também é uma parábola. O que muda aqui é o 1 para o 2, que a gente já vai ver o que está acontecendo, né, com essas parábolas. E para o ponto C também vai ser C igual a menos 1, nesse caso, e a gente vai fazer o mesmo procedimento, comparar a função com o menos 1 e isolar o x. Quando a gente faz isso, a gente encontra uma outra parábola. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho uma superfície no espaço e eu tô pegando planos, é como se eu estivesse fatiando essa superfície. E aí, o traço que fica quando a gente faz esse fatiamento da superfície, ela tá ficando uma parábola, parábolas e parábolas, certo? Então, essas são as curvas de nível, tá? Dessa função. Então, aqui estão para vários valores, né? Não só para o 0, o 1 e o menos 1. Então, esse aqui seria para ser igual a 0. Essa aqui, na verdade, para ser igual a 0, acho que seria essa daqui, que está em destaque. Aí, essa seria para o C igual a 1 e essa seria para o C menos 1, tá? Então, seriam as três curvas que a gente calculou. E aí, tem mais algumas curvas de nível. E o que significam, então, essas curvas de nível, né? Então, ela é representada ali no plano, mas, assim, elas significam esses cortes. Essa aqui é a nossa superfície. Imagine essa superfície como se fosse mais ou menos o formato de uma telha comum, sabe? Só que vai para o infinito, né? Mas a curvatura dela é mais ou menos no formatinho de uma telha. Imagine essa telha sendo fatiada por vários planos, né? Então, cada linha vermelha aqui é um plano que atravessou essa superfície e deixou como rastro uma parábola. Então, isso aqui, a gente está feito um corte, porque a gente não tem como representar algo infinito nas nossas tecnologias, né? Então, é feito um recorte dessa superfície, mas essa superfície é infinita, e ela sempre vai gerar parábolas. Então, aqui não tá a parábola inteira por causa da visualização que é limitada, né? Mas ela sempre gera uma parábolas. Então, olha, vai gerando parábolas e parábolas e parábolas e parábolas. Cada parábola dessa deixa uma sombra no plano. Esse é o plano x e y, em que esse eixo aqui, que seria o eixo da altura, seria o nosso z, quando a gente está fazendo a representação espacial.
Então, seria o eixo do Z, e aqui é o plano X e Y. Então, se a gente pegar e ver a sombra desses cortes no nosso plano X e Y, a gente chega a esse conjunto de nível aqui. Então, quando a gente representa o conjunto de nível da função, tanto na matemática quanto na topografia, a gente está vendo essas sombras no plano. A gente vê as sombras no plano e a gente consegue ter uma ideia de como que é a superfície. Então, olha, a superfície ela é composta de parábolas, né? Então, ela é uma superfície que é feito dessa maneira. Bom, aqui a gente consegue acessar também, gente, eu vou acessar aqui para a gente poder ver um pouquinho melhor essas situações. E aí eu posso explicar um pouquinho para vocês também como a gente pode fazer, criar essas intersecções, né? Então, aqui está o gráfico da superfície. Aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho como que eu construí essa nossa construção. Então, aqui, se a gente for colocar, seriam as 3 superfícies de nível que a gente calculou. Então, eu só reescrevi as nossas equações encontradas. Então, seria para o C igual a 0, igual a 1 e igual a menos 1, tá? Então, seriam as 3 equações que a gente tinha, né? Eu vou apagá-las aqui. E aí, para escrever de maneira geral, eu escrevi a superfície. A nossa função, ela é uma função no espaço. Então, para abrir essa janela onde há representações de espaço, a gente tem que vir aqui, ó, nessas 3 linhas, vai aparecer 3 pontinhos, e aí aqui tem as janelas que a gente pode selecionar. Então, aqui já está aberto o R3, né? Mas se não tivesse aberto, vocês iam colocar lá, janela de visualização 3D, e aí essa janelinha vai aparecer, tá? E aí a gente consegue escrever a função de 2 variáveis e fazer o gráfico dessas funções de 2 variáveis aqui, certo? Eu construí esse controlinho deslizante, que esse controle deslizante a gente constrói no R2. Então, se a gente clicar na janela aqui do plano, a gente tem esse botãozinho aqui, onde a gente consegue construir esses controles deslizantes. Esse controle deslizante a gente usa para poder dinamizar a nossa curva. Então, aqui a gente dá um nome para ele, dá um máximo, um mínimo, e de quanto em quanto ele está pulando. Então, a gente geralmente coloca 1, 0, 1. Aqui eu coloquei, acho que como 2, para a gente poder ter curvas de nível mais espaçada, tá? Só deixa eu excluir isso daqui, porque não quero construir mais um, né? E aí, esse plano P igual a N seria igual ao meu contador aqui, o meu contador interativo, né? Então, seria o plano que vai interceptar essa curva aqui. Você está vendo que tem um plano aqui azulzinho? Então, é esse plano que vai cortar essa curva. Então, se eu mudo ali, ó, o N de posição, esse plano ele sobe ou ele desce, tá? Cancela aqui, gente. Bom, e aí, deixa eu sair daqui, gente. Bom, aí a gente tem um comando no GeoGebra que é a intersecção geométrica. Então, o que é intersecção? É quando 2 pontos eles se encontram, ou 2 superfícies, eles se cortam, eles têm eles acabam tendo algo comum. Eles fazem um corte entre si e deixam ou um ponto ou um traço em comum, certo? Seria onde a superfície e a outra são iguais naquele momento, né? E aí a gente escreveu aqui a intersecção geométrica, seria então onde essas 2 curvas se encontram. Qual curvas? Esse plano azul e a nossa superfície A. Então, P e A. Então, aqui, se a superfície azul, a gente chamou de P. E a superfície mesmo na R3, a gente chamou de A. Então, seria a intersecção entre esses 2 planos, né? E essa intersecção é o que é em vermelhinho, ó. Então, se a gente colocar ali, ó, esconder, ela... Deixa eu só mexer ali o azulzinho, que daí vocês vão ver, ó. Se a gente mexer aqui o azulzinho, ela vai aparecer em vermelhinho, tá? Se a gente esconder, aí ela
deixa de aparecer, tá? Então, ó, a gente manipula aqui, ó, já não tá aparecendo mais o vermelhinho. Então, porque eu escondi ela, tá? Então, a gente pode deixar ela aparecendo pra gente conseguir visualizar aqui no plano. Bom, e essas equações aqui seriam a representação dessas funções no plano x e y. Então, aqui, ó, eu comparei a nossa função, que é x mais y² menos 1, com o n. Então, esse n muda de posição, olha, muda ali na equação também, ó. N agora é 1. Então, o n lá em cima tá 1. Se eu mudar aqui para 10, significa que o n vai para aqui eu mudei para 10. Então, aqui também foi para 10. Então, ele tá manipulável, tá? Então, eu comparei isso aqui com n, e o n tá alterando, ele vai alterar essa equação aqui também. Então, para cada valor que a gente coloca aqui, ele vai traçando uma curva de nível, e essa curva de nível está sendo representada aqui no plano, tá? Então, só deixa eu... Ó, eu coloquei para animar. Então, ó, a linha tá subindo, quando a linha não, esse plano azul tá subindo, cada vez que ele sobe, ele corta aqui a superfície nessas linhas vermelhas, e essas linhas vermelhas deixam uma sombra no plano, e essa sombra que a gente chama de superfície, chama de curva de nível, tá? Então, seria essa representação aqui no plano que a gente chama de curva de nível, mas o que ela significa realmente são essas intercepções entre a superfície e o plano C, Z igual a C, onde C é uma constante que está sendo iterada, certo? Então, a princípio, gente, para construir o gráfico, a gente vai precisar dessas ideias, assim, tipo, tô construindo gráfico, eu não tô construindo gráfico computacionalmente, tô construindo gráfico na mão. Então, uma boa maneira de construir o gráfico na mão é ter uma ideia de como que se comporta a curva, né? Então, olha, para você ter uma maneira de entender isso, achar as curvas de nível é uma boa opção. Então, olha, ali tá as curvas de nível sendo criadas. Então, só com as curvas de nível a gente consegue ter uma ideia de como que é a nossa superfície, tá? Bom, gente, então, só antes da continuidade com o exemplo, essa curva que a gente encontrou aqui, o nome dessa função, dessa superfície é chamado de cilindro parabólico. Então, tem algumas superfícies conhecidas, assim, que a gente consegue classificar elas quanto ao gráfico. Então, o nome dessa superfície, assim como o nome de cada uma dessas linhas é parábola, o nome dessa superfície é cilindro parabólico, certo? Então, o gráfico aqui das funções, quando a gente está trabalhando à mão, a gente precisa seguir alguns passos, né? Então, aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro a gente vai discutir item por item, e o segundo eu já trouxe o gráfico para a gente ver, tá? Então, para construir o gráfico, primeiro a gente tem que ter como ideia quais são os pontos de intersecção com os eixos. Então, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Para encontrar esses pontos de intersecção, então aqui eu coloquei como exemplo, para o ponto de intersecção com o eixo do X, o que a gente faz? A gente coloca o Y e o Z como 0, e aí a gente se remete apenas para o eixo do X. A mesma coisa para os demais. Então, isso é um ponto importante, né? Outra característica importante é analisar a simetria, se a curva ela vai ser simétrica ou não. A simetria ela pode acontecer em qualquer um dos planos, né? Então, no eixo X, a gente pode ter, para analisar essa simetria com relação, a gente altera cada uma das variáveis. Então, aqui o X a gente vai alterar para menos X. Se a função for ficar inalterada com essa mudança, significa que há simetria. Se ela alterar, significa que não há simetria. Aí a gente pode fazer o estudo das curvas de nível, como a gente viu, e também existe um outro componente que a gente chama de traço, que aí a gente deixa de analisar o eixo e passa a analisar o plano. Então, a gente analisa o plano X e Y, zerando o Z, o eixo do Z. Então, se a gente zerar o eixo do Z, a gente fica sobre o plano X e Y. Se a gente zerar o eixo X,
a gente fica sobre o plano X, sobre o plano YZ. Se a gente zerar o Y, a gente fica no plano XZ. Então, a gente consegue analisar os três planos, zerando uma das componentes. E o que a gente vai observar nesse plano? Seria qual a interseção entre esses planos e a superfície. A hora que ele atravessa aquele plano, qual é a figura que ele deixa representada? E também dá uma ideia de como que é a função, tá? Então, a gente vai analisar essa função x mais y quadrado nos 4 componentes, certo? Então, primeiro, interseção com os eixos. Então, o que a gente faz para interceptar os eixos? Zera duas das variáveis. Então, primeiro vou analisar o eixo x e vou zerar, então, as outras duas variáveis, tá? Zerando aqui o z e zerando o y, como que fica, né? Então, substitui 0 no z, substitui 0 no y, calcula. Cheguei que x também é 0. Isso gera um ponto, 0, 0 e 0. Então, o ponto que intercepta o eixo do x é na origem. E aí, a gente pode fazer o mesmo para os demais. Então, se eu zerar o 0 e o z, o x e o z, eu vou estar no eixo do y. E aí, a gente encontra que o y também é 0. Então, ou seja, chegou em pontos iguais. Então, esse ponto P1 e esse ponto P2 é o mesmo ponto, porque eles têm as mesmas coordenadas. Sempre vai ter o mesmo ponto? Não. Depende muito da característica aqui da função, tá? Então, para o eixo do z, a gente zera as outras duas. Então, o x vai ser 0 e o y vai ser 0. Então, substitui lá, x 0, y 0, calculo z, z igual a 0. Então, a gente chega no ponto também P3, que coincidentemente é igual aos outros anteriores, tá? Então, o ponto de intersecção dessa superfície com os eixos é apenas o ponto de origem, que é o ponto 0, 0, 0. Bom, simetrias, então, com relação ao eixo. Então, a simetria com relação ao eixo do x, eu vou comparar a parte positiva com a parte negativa. Se elas representarem a mesma função, significa que ela é simétrica para esse eixo. Se não, não. Então, olha, a função é a função x mais y quadrado. Eu mudei para menos x. Como eu mudei para menos x e cheguei numa expressão diferente, significa que não tem simetria. Então, olha, agora eu vou mudar o y. O y vai ser menos y. Então, muda lá na função. Onde tiver y, muda para menos y. Como esse y está ao quadrado, quando eu resolvo o quadrado do menos y, ele volta a ser y positivo. Ou seja, ele volta para a minha função original. Se ele voltar para a função original, significa que ele é simétrico para esse eixo. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa para o eixo do z. Muda o z para menos z e verifica se muda alguma coisa na expressão. Então, eu tenho que deixar o z positivo. Multiplica tudo por menos 1. Então, vai aparecer o menos junto com o x e o menos junto com o y. Então, não voltou para a função original. Se não voltou, significa que não há simetria, tá? Curvas de nível. Aí é a mesma situação que a gente tinha visto, né? Então, a gente vai comparar a função com um c, que é constante. E a gente vai atribuir valores quaisquer para esse c. Então, aqui eu assumi o c como sendo 0, isola a incógnita x, e aí a gente chega no menos y ao quadrado. Professora, eu vou sempre isolar o x? Não. Nesse caso, a gente isola o x porque é mais fácil isolar o x do que o y. Se eu isolar o y, eu vou ter que mandar esse quadrado em formato de raiz junto com o x e vou ter que considerar 2 sinais. Então, a gente isola o x para ficar mais fácil, tá? Então, isso representa uma parábola voltada lá para o eixo do x, né? E aí, a gente escolhe outros valores, né? Para uma curva com c igual a 1, mesma coisa, pega a função, compara com 1. Isola o x, a gente chega que isso também representa uma parábola. Próxima, c igual a 2. Pega a função, compara com c igual a 2. Isola o x e a gente também tem uma representação de uma parábola. Então, significa que a hora que eu pego um plano paralelo lá, passando por z, né? Passando pelo eixo do z. Quando eu pego um plano passando pelo eixo do z que seja paralelo ao chão, né? Que seria o x e o y, esse plano ele vai intersectar a superfície e vai deixar um rastro
como sendo uma parábola, né? Esse corte vai ter o formato de parábolas. Então, vai ser parecido com o anterior, que a gente tinha visto, né? E aí, a gente vai para a quarta característica, que é o traço. Então, no traço, a gente vai analisar o plano, cada plano da nossa representação em 3D, né? Então, quando a gente está no plano cartesiano, a gente tem 4 regiões, que é determinado por 2 eixos. Quando a gente está no espaço, a gente tem 8 regiões, que a gente chama de octante, e é determinado por 3 planos. O plano do chão, que seria o X e o Y, o plano que passa pelo eixo do Z, e que seria uma das paredes, né? Pelo eixo do Z e o eixo do X, e uma outra parede que seria o eixo do Y e o eixo do Z, certo? Então, se vocês olharem uma sala, olharem para o canto dessa sala, vocês vão ver 3 paredes, o chão e 2 paredes. Então, isso forma como se fosse um octante da nossa representação em 3D, tá? Então, juntando todas essas regiões, a gente forma o nosso R3 com 8 octantes, tá? Bom, e aí, gente, então analisando cada um desses planos, como que a gente vai fazer? Então, primeiro aqui eu coloquei o plano YZ, eu vou zerar o X e eu vou analisar a parede YZ, tá? Qual é o traço? Então, o que a gente vai fazer? No lugar desse X da função, a gente vai mudar para 0. Quando a gente muda para 0, a gente chega que o Z é igual a Y quadrado, ou seja, no plano YZ, nessa parede, eu vou ter desenhado uma parábola, tá? E aí a mesma coisa para os demais. No plano XZ, eu vou zerar o Y. Se eu zero o Y na função, eu chego aqui nessa expressão aqui, seria a nossa função substituída, já o valor Y para 0, a gente chega que o Z é igual a X. Z igual a X, ele não é uma parábola, ele é uma reta no plano. Então, ele vai representar uma reta. Então, quando eu olho para uma parede, eu tenho um corte que representa uma parábola. Quando a gente olha para outra parede, a gente olha uma reta. O corte é uma reta, tá? E aí, a mesma coisa para o chão, que seria o X e o XY. A gente vai zerar o Z. Quando a gente zera o Z, a gente chega que x0 vai ser igual a x mais y quadrado. Isola o x, a gente chega também numa parábola. Então, ou seja, no chão ele vai ter o corte de uma parábola, numa das paredes ele vai ter o corte de uma parábola, e na outra parede ele vai ter um traço como uma reta, tá? Então, essas são as 4 características. Então, numa situação que a gente precisa determinar, trabalhar com uma função, uma superfície, a gente pode simplesmente ter que encontrar a superfície de nível, ou a gente pode fazer o estudo dos traços das funções, ou então a gente pode ter que encontrar os pontos de intersecção com os eixos. Então, são algumas características que essa superfície pode trazer de representações num sistema de 3 coordenadas. Bom, quando a gente faz essa análise dessas 4 coisas, a gente consegue ter uma ideia do gráfico, né? Então, o gráfico nosso vai ser também um cilindro parabólico, como o outro, né? Como a gente tinha visto. E a gente pode analisar cada um desses pontos que a gente viu, que a gente estudou, né? Por meio dessa superfície, né? Então, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Na representação que eu deixei aqui na apresentação, gente, ela não tá uma apresentação boa de se ver. Então, eu vou abrir aqui no GeoGebra pra gente analisar cada ponto. Porque eu escondi muita coisa ali para poder tirar, para não ficar muito poluída a imagem. Mas aí a gente vai ver que cada um desses detalhes, né? Então, olha, ponto de intersecção. Então, eu vou girar aqui a imagem para vocês verem, né? Ponto de intersecção com os eixos, ele só tá cortando os eixos nesse ponto aqui, ó, que seria o ponto 0, 0, 0. Então, existe outra superfície, se essa superfície estivesse um pouco mais acima ou um pouco abaixo, ela estaria cortando os eixos em outros pontos, tá? Então, seria onde a superfície corta determinado eixo, ele corta determinado eixo num ponto. Nesse caso, todos os eixos estão sendo cortados no mesmo ponto, que é o ponto 0, 0, 0. Tá?
As curvas de nível a gente já viu como que é, né? A questão da simetria, gente. Então, a simetria aqui, ó, a gente vai analisar o eixo do Y, que é esse vermelho. Então, olha, ele é simétrico no eixo do Y. Agora, se a gente olha aqui o eixo do X, não tem simetria no eixo do X. Então, tipo, eles não têm o mesmo valor aqui, ó, no eixo do X. Tipo, essa parte aqui da função é diferente dessa parte da função. Então, isso é uma representação e isso é outra. Quando a gente olha aqui pro eixo do Z, é a mesma coisa. Então, olha, aqui é uma coisa, aqui é outro desenho. Então, ele não representa a mesma coisa. Agora, quando a gente olha aqui para o eixo do Y, aí eu tenho a mesma representação, que é a parábola, né? Então, ela é simétrica para esse eixo, né? Bom, e o traço, gente? O traço seria isso daqui, ó. Então, a gente vai olhar aqui, ó. O Z é o azul. O X é o verde e o vermelho, ele é o eixo o eixo Y, tá? Então, o que tá acontecendo? Quando a gente olha os eixos X e Y, que seria esse vermelhinho, então, ó, aqui tá só o pontinho aqui, significa que a gente tá olhando de cima, né? Então, a gente tá olhando pro chão. Deixa um risco aqui em cima dessa superfície cinza, que seria o plano X e Y, né? Então, esse risco aqui, ele tem o formato de uma parábola. Isso que é o traço da função, tá? Aí, a gente muda aqui para outra parede. Então, olha, a gente consegue ver aqui, ó, que também forma uma parábola. Então, só deixa eu acertar aqui para ficar bem de frente esse eixo Z. Isso. Agora, a gente consegue ver que também fica como se fosse um corte de uma parábola lá no plano X e Z. E quando a gente olha aqui, ó, o plano no caso aqui, ó, X com o plano Z, só deixa eu dar uma olhada lá na apresentação, gente, para ver um detalhe. Então, no caso aqui, gente, o verde realmente ele é o Y e o vermelho que é o X, tá? Então, aqui, ó, é como se eu estivesse zerando, quando eu coloco dessa posição, é como se eu estivesse zerando o Y e eu tô analisando o eixo X e o eixo Z. Então, olha, aqui tem o sinal de uma reta. Então, essa reta aqui que a gente encontra como traço. Então, quando a gente zera o Y, a gente chega no plano no plano Z e X, ou X e Z, e a gente tem uma representação de uma reta. Quando a gente zera o X, que seria o vermelhinho, corrigindo o que eu tinha falado anteriormente, né? O X é o vermelhinho. Quando eu tô no plano Z e Y, eu tenho como traço uma parábola. E quando eu tô lá no eixo, zerando o eixo Z, no plano X e Y, eu também tenho como intersecção uma parábola também, que seriam os traços que a gente tinha encontrado anteriormente, tá? Então, gente, a curva de nível a gente pode ver por meio dessa animação aqui, como a gente tinha visto anteriormente, né? No caso aqui, eu vou colocar o plano, né, que está fazendo essa intersecção com a superfície. Então, quando a gente faz essas intersecções, a gente chega nessas curvas de nível. Então, olha, lá tá subindo e tá gerando outras, né? Outras curvas de nível, né? Então, ó, esses cortes são representados aqui no plano. E aí, a gente tem também esses planos de corte que fica... Só deixa eu esconder agora pra gente poder pensar na superfície mesmo, né? Então, esse, pra gente entender bem essa questão do traço. O traço, então, seria, ó, o plano, interceptando ali, ó, gerando uma parábola. Esse outro plano aqui, ó, que seria o plano, no caso, X e Z. Quando a gente olha pra frente, de frente para esse plano, a gente tem essa reta. Então, olha, ele tá cortando a superfície e nesse corte, ele tem uma reta como corte, na verdade.
E esse outro aqui seria o plano do chão, né? E aí a gente consegue ver que ele intercepta, deixando como corte uma parábola, tá? Então, tendo todas essas características, intersecção com os eixos, o estudo da simetria, que seria simétrico aqui para o eixo do Y, não é simétrico para o eixo do X, não é simétrico para o eixo do Z. Então, a gente consegue analisar a função de todos os ângulos e a gente consegue entender como mais ou menos como que se comporta essa superfície para poder construir isso manualmente, tá? Então é de prática, não é uma coisa fácil construir um gráfico em 3D na mão, mas é possível, tá? Por meio desses 4 passos. E é bom vocês entenderem principalmente o que significa cada um desses para poder representá-lo depois. E computacionalmente, gente, é muito simples, né? Então, é só digitar a função aqui no GeoGebra, ele já gera a função, tá? Então, aqui são os elementos que eu acabei colocando, né? Para fazer essas intercepções. Aqui eu construí as curvas de nível da mesma maneira da anterior, construindo um plano para poder representar as curvas de nível, como Z sendo igual a N, onde esse N seria o nosso C lá da apresentação. E aqui seria a intercepção geométrica para poder deixar as curvas de nível aparecendo. E aqui, na verdade, representa essas curvas de nível no plano. E aqui representa as curvas de nível na superfície, tá? Então, aqui, quando a gente coloca ela na superfície, tá? Então, olha, agora aparecendo, né? E os traços por meio desses planos aqui, tá? Então, as regiões do plano que eu tinha falado anteriormente seriam essas aqui, ó. Então, quando a gente olha aqui pelo lado de cima, é como se eu tivesse 4 ambientes, né? Então, 4 ambientes aqui em cima, que seriam 4 octantes. Quando a gente olha a parte de baixo, existem outros 4 ambientes, que seriam outros 4 octantes, gerando, então, os 8 octantes de um plano 3D, tá bom? Então, gente, ainda tem para mostrar para vocês uma outra superfície que a gente chama de paraboloide hiperbólico, que representa, também conhecido de forma mais comum, como sendo sela, porque lembra a sela de um cavalo. Deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui. E aí eu já mostro para vocês e a gente encerra a nossa aula 1. Então, a construção é bastante semelhante, os passos das construções, intersecção com os eixos, simetria, curva de nível e traço, foram feitas no material instrucional, então vocês podem ver como que está bem representada. E aqui a gente tem como que ela representada a superfície, né? Então, olha, vou colocar aqui pra gente animar esse N. E aí a gente pode ver as curvas de nível, tanto aqui no plano, quanto na superfície, olha. Ali ela tá mudando, não tá deixando rastro, só tá deixando a linha amarela em destaque, mas a gente pode deixar o rastro também, mas para não ficar muito poluído, eu deixei ela só aparecendo a linha. E essa questão do rastro, gente, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, exibir rastro. Daí ela acaba aparecendo lá na figura também, tá? Ó, ela vai deixando esse rastro na figura. Senão, ela não deixa, tá? Então, uma coisa que a gente pode ver aqui, ó, que a superfície de nível é diferente do que a gente vinha trabalhando até então, que era uma parábola, né? Então, as curvas de nível aqui, elas são hipérboles, e aí aqui ela tem também duas retas, que é a reta x e y, tá? Eu vou parar aqui essa animação pra gente poder analisar, então, outras coisas dessa figura, né? Então, habilitando aqui, ó, o plano x e y, a gente vê que o corte nessa superfície forma essa reta x igual a y e x igual a menos y, tá?
são duas retas. Quando a gente habilita aqui, ó, o plano y igual a 0, significa que a gente está lá na parede x e z. Nessa parede x e z, ela deixa como traço uma parábola voltada para cima. Quando a gente está no plano x igual a 0, a gente está na parede de lá, ó, na parede y e z. E olha, o traço na parede YZ é uma parábola voltada para baixo. Então, de um lado ela é uma parábola voltada para baixo, do outro uma parábola voltada para cima, e olhando de cima, o corte é duas retas. Então, essas duas retas, elas aparecem na superfície de nível também, na curva de nível. Quando ela vai subindo, esse plano vai subindo, ele vai interceptando e ele deixa de ser reto para passar a ser hipérboles. Aqui ele gera as curvas para a direita e para a esquerda, e quando ele passa aqui para baixo, ele gera curvas para cima e para baixo, formando a hipérbole tanto de um lado quanto do outro, né? E aí, gente, aqui dá para dar uma ideia para vocês de todos esses elementos. E aí é questão de vocês praticarem, manipular, construir no GeoGebra também. E vocês podem acessar esses links e mexer e também construir as construções de vocês, caso vocês tenham interesse de entender melhor essas curvas e também para facilitar na hora de fazer os exercícios. Bom, então, a princípio, gente, a aula é isso. Seria mais para dar uma ideia mesmo das funções, de como representar essas funções graficamente. E espero que eu tenha trazido alguns esclarecimentos a respeito do assunto. Toda a parte teórica está disponível no material instrucional que eu vou deixar na plataforma para vocês. E aí a gente se encontra na aula 2, que aí a gente adentra o conceito de limite, certo? Então, por enquanto é isso. Eu agradeço a participação de vocês e qualquer coisa é só me procurar no Classroom. Tchau, tchau!